Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o poder da autorresponsabilidade. Bom, essa palavra, né, dá até vontade de desistir de assistir o vídeo, né, porque dói, né, a autorresponsabilidade, que é você olhar para você. Mas eu te garanto que essa foi a mudança de chave para a minha vida. Foi o que mudou a minha história e em pouco tempo. Eu descobri isso tem uns 8 meses e aconteceram assim coisas inéditas na minha vida em tão pouco tempo, quando eu pensei o seguinte: o que eu penso de mim? O que eu faço para mim? Porque um dia eu fui conversar com uma colega, que ela é terapeuta, e aí eu ia fazer com ela umas sessões, né? E a gente conversou, foi ótimo. E o que me impactou na nossa conversa é que eu, sendo evangélica, né, já há bastante tempo, ela falou assim: Valquíria, como você está me relatando isso tudo? Se você me diz que o seu espírito está forte e você é amada do Senhor, e aquilo ali me ficou no meu pensamento. E aí eu pensei, fiquei pensando se eu contratava ela, se não contratava. E Deus foi falando para mim que não, que não, que não. Isso foi bem no início, quando eu comecei a querer resolver as minhas tristezas, as minhas dores. E aí eu falei, meu Deus, mas não, e Deus não contrata, não contrata. E assim, por que que Deus fez isso depois que eu descobri? Por conta do meu propósito aqui, que é mostrar que Deus, Ele cura, né? E mostrar através de mim, do meu testemunho, né? Então eu estava pensando que realmente a minha virada de chave foi quando eu olhei para mim. Eu tomei posse da minha autorresponsabilidade. Isso aconteceu, não lembro, não sei explicar, mas foi no momento que eu estava sentindo muita dor, muito peso, muita culpa, tudo de ruim, perdida, e as coisas não melhoravam. Eu já estava mais de um ano divorciada e as coisas não evoluíam, e eu comecei a perguntar a Deus, meu Deus, por quê, por quê, por quê? E aí, num dia assim, num estalo assim, veio em mim que eu tinha que olhar para mim, que não eram as pessoas que eram culpadas por eu estar daquele jeito, que era eu mesma. Assim, porque eu achava que tudo era o meu ex-esposo, que era, ai, sei lá, o mundo inteiro, né? Menos eu. E aí ali caiu a minha ficha, não sei te explicar, foi Deus, que eu era a única responsável por mim, que eu que era responsável pela minha história, pelas minhas mudanças. E aquilo, gente, aquilo foi libertador, libertador. Eu senti paz. Foi um momento assim que eu vi assim, que eu era responsável pelas minhas feiuras, né? Já fala que a feiura é dor, trauma, a forma que eu me via. E eu deveria ter ficado triste, mas eu fiquei muito feliz. Por quê? Por que que foi libertador para mim? Porque eu fiquei casada há 15 anos, namorei acho que 4 anos. Eu fiquei uns 20 anos da minha vida
orando pro meu esposo, ex-esposo. Orando, fazendo campanha, porque eu achava que o problema era ele. E ali, quando eu vi então que o problema era eu mesma, foi libertador, porque eu falei assim, não, agora eu posso fazer alguma coisa por mim. Porque eu achava que era ele, então como eu não conseguia ter resultado, que aí eu falo em outros vídeos, né, o que eu fazia, como eu não conseguia ter resultado, porque assim a mudança dele, se a minha mudança dependia da dele, eu era frustrada, porque eu não conseguia mudar ele, né? E então naquele momento eu vi que era possível mudar tudo, porque eu que era responsável pelas minhas dores, pelo que eu estava vivendo. Isso foi muito fantástico. E olha aqui, por isso que eu falo que a gente tem que examinar as escrituras. A gente não pode só ler a palavra, a gente tem que se dedicar quando a gente for ler a Bíblia. Que eu falei disso para você conhecer o amor, que é conhecer Deus. Não é só uma leitura, você tem que examinar, você tem que orar antes, né? Tem um versículo que fala que um cego não pode guiar outro cego, senão os dois caem na cova, né? E tem um outro que fala que primeiro você tira a trave do seu olho, né, para depois você ir limpar os olhos do seu próximo ou ajudar o seu próximo. Quer dizer, eu lia, sabia os versículos, mas eu não usava, não praticava. Fazia o contrário. A resposta sempre esteve comigo e eu não via. Por isso que eu falo o poder da visão, que é você enxergar além das circunstâncias. Você precisa buscar a visão. E a visão, ela vem de Deus, ela vem da palavra. Então, eu vivia dessa forma absurda. Então, eu estava totalmente... Nossa, eu estava desleixada, perdida, triste. Estava sem esperança, né? Quando eu me divorciei, eu assim, foi Deus que me sustentou o tempo todo, né? O tempo todo que eu não sei, eu não conseguiria passar por esse processo sem Deus me sustentar. Mas eu sei também que eu, estando casada, eu não ia conseguir ter essa visão, sabe? De ver que eu tinha que olhar para mim, que os meus problemas eram eu mesma, que eu era a culpada, né, por tudo isso que estava acontecendo. E teve uma outra coisa também que aconteceu que fortaleceu isso, é que eu estava fazendo o plano de negócio, o planejamento estratégico do meu negócio, né? Eu trabalho com café especial e aí com a parte de comercialização. Aí eu aprendi a fazer, relembrei como é que fazia para a parte de comercialização. Eu falei assim, não, eu vou fazer pro meu negócio todo sozinha. Aí sentei e fiz. E tudo perfeito, gente. Tava tudo caminhando assim. As forças, oportunidades, tudo encaixado. Eu, gente, qual é o problema do meu negócio? Qual é o problema do meu negócio? Não tô enxergando e tal e tal. Sabe qual era o problema do meu negócio, gente? Era eu. Eu era o problema do meu negócio. Aí o que que eu fiz? Fui fazer então o planejamento estratégico para mim. E aí Deus novamente me revelou o quê? Que eu sou o meu negócio.
E há muitos anos, quando eu terminei de fazer minha graduação, eu fiz uma pós, um MBA em gestão empresarial. E eu sempre quis, eu tive a percepção durante esse MBA todo que a empresa, ela é a cara do dono. E aí agora, quando eu fiz isso, eu vi o quê? Que eu sou o meu negócio. Então, o meu negócio vai transbordar aquilo que eu sou, porque o meu negócio, ele é os meus valores. Se eu for organizado, meu negócio é organizado. Se eu for ético, ele é ético. Se eu tiver palavra, ele tem palavra. Começa a observar. É dessa maneira. Se a pessoa não ama o que ela faz, o negócio dela não prospera. Vê como você pega uma empresa de alguém e compra a empresa de alguém. É difícil aquilo ali alinhar e dar certo, porque aquilo foi criado dentro de valores e esses valores eram do dono. Mas enfim, então o meu negócio não estava caminhando porque eu era o problema, então descobri que eu era o negócio. Então aí que eu comecei a focar em mim mesmo, porque eu estava com dificuldade financeira. Então eu falei, não, o negócio tem que caminhar. E aí um dia eu ouvi uma pregação na televisão, eu ouvi mais ou menos assim que o meu negócio só prospera quando eu prospero. Né? Eu só ia ter êxito assim de prosperidade no meu negócio quando eu estivesse prosperando. E eu comecei a pensar o que eu tenho que prosperar. Então eu tinha que melhorar, resolver as minhas questões, resolver as minhas dores, mudar o meu comportamento, mudar os meus hábitos, mudar o meu posicionamento. E aí isso tudo veio à tona e isso mudou a minha vida. Foram acontecendo várias coisas, eu fui me dedicando para encontrar uma coisa de cada vez, fui listando assim tudo que eu tinha que mudar em mim, buscando em Deus o discernimento, a orientação do que eu tinha que mudar, fazendo uma lista e aí pegando uma coisa de cada vez para resolver. Eu falei isso no vídeo anterior, né? Que Jesus chegou para o cego e perguntou o que ele queria. Jesus sabia o que ele queria, mas ele precisava externar, falar o que ele queria. E é o que Jesus pede para nós. Você pede e ele faz. E ele faz agora, se for bom. Ele não faz se você estiver enganado, se for ruim para você. E ele pode não te entregar agora se você não estiver preparado. Então fui aprendendo essas coisas e aí resolvendo uma coisa de cada vez. Como que eu fazia? Qual o maior êxito que eu tive para resolver uma coisa de cada vez? Então eu congrego e aí o que acontece? Geralmente não, sempre, na igreja tem campanha, propósito. O que é isso? Você faz um pedido e aí você coloca esse pedido lá na igreja, tem alguma campanha para você colocar no óleo, colocar no envelope. Então, ou você pensa numa coisa e aí aquilo ali é colocado nas mãos de Deus, colocado no altar do Senhor. Aquilo fica em oração por alguns dias. Aí tem os propósitos, 3 dias, 7 dias, colocado na mão de Deus e Deus vai te dar a vitória. A sua parte é o quê? Identificar o que é que você precisa da cura. Se você não souber, pergunta a Deus. Deus vai te falar de alguma forma. Se tem muitas coisas para você resolver, Ele vai dizer qual que para você pedir ali agora que é mais importante. Você vai pedir, né? E você vai colocar na mão de Deus. Se você não consegue resolver, porque se você quiser, por exemplo,
conseguir resolver, você resolve. Se você não tiver com forças para resolver, você pede forças. Você pede o que você precisa. Coloca aquilo ali vai ficar em oração. Tem campanha de 21 dias, né? Tudo depende. Você também pode fazer. Eu não congrego. Você pode fazer sua campanha, né? Eu vou fazer uma campanha de 3 dias. 3 dias, em tal horário, eu vou me ajoelhar e vou conversar com Deus, vou falar com Ele. Vou ser sincera com Ele, vou falar a verdade com Ele, porque Ele já sabe. Antes da gente falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. Então é a gente que tem que ter consciência de quem é Deus. Mas a gente precisa falar para Ele. Então você seja sincero, conta para Ele e fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o poder. O nome de Jesus vence todas as barreiras. Vence todas as dores, traumas, demônios. O nome de Jesus é o poder. E aí aquilo vai ser resolvido. De alguma forma vai ser resolvido. E aí, como o meu então era uma coisa, né? Poxa, minha autorresponsabilidade aí passou a ser o que? O meu conhecimento, meu autoconhecimento. A busca do que eu tinha que mudar. Como que eu ia mudar? Porque eu tô falando isso aqui pra vocês, agora tá fácil, mas eu tive que aprender. E aí agora eu sempre aplico da mesma forma. Se eu não consigo resolver, eu peço a Deus. Se é uma disciplina que eu tenho que ter, né? Aí às vezes chega num ponto que eu tô incomodada, tô angustiada, não sei o que é, eu peço para Deus me dizer. Às vezes ele não fala, eu não consigo ouvir, né, ou entender ali no momento, porque às vezes a gente está atribulado, ou não está concentrado, ou não está centrado mesmo, né? Focado naquilo ali, ou focado em Deus. Porque hoje eu até estava assistindo uns vídeos. Hoje o mundo faz tudo para nos distrair. E nos distrair de nós mesmos. Tirar o foco de nós mesmos, né? E então isso foi sem dúvida o que mudou minha vida. Quem sou eu para mim mesma, né? E aí, gente, nessa questão de, de como eu sou, né? Eu olhando para as minhas feiuras, eu até tenho que parar com isso. Que na verdade eu fico vendo quem eu sou hoje depois de tão pouco tempo. Porque como que eu sou amada do Senhor, gente? Presta atenção. É que eu fico vendo feiuras. Se eu sou amada do Senhor, Deus não me olha dessa forma. Eu tenho que aprender a olhar para mim como Deus olha. Esse que é o meu desafio diário. Então eu fico vendo como que eu sou. Um dia desse eu estava pensando sobre medo. Eu falei, não tenho medo. Eu tenho até que dar uma olhada nesse negócio de medo, porque eu sou muito corajosa. Gente, só o fato de você começar a olhar para você é ser muito corajoso. Acho que essa foi uma das coisas mais difíceis para mim, foi olhar para mim. O maior desafio da minha, e olha que eu gosto de desafio, foi olhar para mim. Então hoje, como que eu me vejo? Eu nem não tô vendo mais que eu tenho tantas feiuras assim, né? Porque ali na hora foi impactante, porque o meu problema é que eu culpava o outro da minha infelicidade. Eu botava a responsabilidade das coisas ruins da minha vida no outro. Então, por isso que foi esse impacto de eu ver as minhas feiuras, porque também eu me achava porque eu estava orando, buscando, fazendo campanha, fazendo propósito,
propósito, jejum, né? Conversando, buscando na palavra, né? E não dava resultado. E eu ainda vi o seguinte, eu fazia isso tudo pelo meu ex-esposo, ele ficava bem e eu ficava mal. Como? Se eu estava fazendo tudo certo, como é que eu ficava mal? Tudo mal, o corpo mal, a alma mal, tudo mal. Né? Daí que foram surgindo as minhas queixas, que eu não sabia nem para onde estava ventando. Né? E aí hoje, meu Deus, eu sou outra pessoa. Hoje eu estava fazendo um curso aqui sobre autoconhecimento e aí teve um tempo de meditação. E aí, logo que eu começou mesmo a meditação, eu já fiquei que tinha que caminhar assim no meio de um campo cheio de flores. Aí eu já imaginei as flores do campo que eu amo. E aí ele direcionando, que era pra gente ir caminhando, pisando na grama, e que a gente andando e andando. Sabe o que eu sentia, gente? Eu sentia alegria. Eu sentia alegria. Eu sentia, eu via aquelas flores balançando com o vento, o colorido das flores que eu gosto. E aí falando, ai, vocês vão caminhando, caminhando. E eu queria brincar ali no meio daquelas flores. A alegria, entende? A alegria que eu não tinha. Eu não falo nem que hoje eu tenho alegria, eu tenho felicidade, gratidão, paz, coragem, vontade, força. E aí, todo esse processo, eu vi hoje na capa, se vocês repararem a capa do vídeo, né? A thumbnail, é uma foto minha olhando para o espelho. E aí eu botei ela preto e branco. Por que que eu fiz isso? Porque retrata exatamente o que que é autorresponsabilidade, né? É eu olhando para mim, que é olhando para o espelho, e o que que eu via? Eu via uma foto preto e branco. Só que se eu focasse bem no assunto da foto, o assunto da foto era quem eu não queria olhar. E aí eu vi ali que cadê as feiuras naquela foto? E aquela foto foi no dia do meu aniversário, já foi no final do ano, tem uns 2 meses. Cadê as minhas feiuras? Eu vi ali que eu sou bonita, inteligente, um brilho, pureza, paz, parecendo uma joia. E eu sou uma joia. Só que o que faltava ali, o que que falta ali, que é o que eu descobri, a luz. E a luz é Deus. Faltava eu ver Deus em mim. E a luz, ela dá origem às cores. Então eu não me via porque eu não via a luz em mim. Eu não via a luz de Deus em mim, eu não via a presença de Deus em mim. Eu não me reconhecia como filha de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Porque olha que precioso. E eu já sei disso há um bom tempo, mas eu não sentia. Há mais ou menos 47 anos, Deus parou, me imaginou, me desenhou, me pintou, me deu fôlego de vida, escolheu um dom para mim, inspirou alguém, escolheu meu nome
E eu nasci. E, gente, não tem ninguém no mundo como eu. Eu sou exclusiva. Eu sou exclusiva de Deus. Por isso que eu sou uma joia. Entende? Então, eu não via a luz em mim. Eu não via as cores. Eu não via alegria em mim. Eu não via o que tinha de bom em mim. Porque um dia uma pessoa falou o seguinte, e ela tem toda a razão. Tudo que tem de bom em nós é Deus. Então eu não via Deus em mim, porque eu não via o que eu tinha de bom. Então, na verdade, eu não tenho tantas coisas para mudar assim. Eu tenho muitas coisas para reconhecer em mim. Porque Deus fez todos nós perfeitos. A gente só tem que se achar. E aí aquilo que não tá legal, a gente muda. Se não mudar, a gente pede Deus para mudar, para fazer do jeito que ele planejou. Porque a gente só fugiu o quê? Do trajeto, do caminho que ele propôs para cada um de nós. Porque o projeto de Deus é que todos nós, que a gente viva em abundância. E eu te falo uma coisa, se eu sou uma joia, você também é uma joia. Então, encontre a luz. Ok? Espero que eu tenha te ajudado, ou te inspirado, ou te alegrado, ou te dado esperança. Tá bom? Até a próxima. Um abraço, fique na paz.